Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Renda Variável. Aqui eu vou te mostrar que renda variável não é um bicho de sete cabeças. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu não investia nas lojas americanas e nem vou investir agora, mesmo com uma queda acumulada de mais de 95% nos últimos 5 anos. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct do Instagram perguntando se agora é um bom momento para comprar ações das lojas americanas. E eu tenho respondido que eu, Willer Neto investidor, não vou comprar por causa da minha estratégia e dos meus critérios, tá? Mas isso não quer dizer que essa ação não vá subir no futuro, né? Caso ela não venha a quebrar, né? Caso as lojas americanas consigam honrar com suas dívidas e seguir em frente, né? Pode ser que alguém compre e consiga multiplicar aí o seu patrimônio. Porém, se você decidir entrar nas lojas americanas de uma forma mais especulativa, né, sem muitos critérios ou uma estratégia, é importante que você saiba que lá na frente, muito provavelmente, você vai se encher de questionamentos, de dúvidas e vai ter uma certa dificuldade para tomar decisões, né? Vou dar um exemplo prático aqui do que pode acontecer, né? Vamos supor que você compra ações agora a R$ 1,05. E aí você está querendo multiplicar o seu patrimônio, né? Tentar manter ela o máximo possível. Só que, vamos supor que você não montou uma estratégia. Aí você comprou a 1,05 e aí ela começa a subir, vai a R$ 5, né? Você já multiplicou bastante o seu patrimônio, mas você começou a olhar, né, o histórico dela e viu que há pouco tempo atrás ela estava sendo negociada a 12. E aí você começa a ter aquele viés da ancoragem, e aí começa a torcer para ela voltar ao preço que estava antes, mas ela chega a 12. E aí, você vende? Você não vende? Será que vai subir mais? Até porque lá em 2020 ela chegou a mais de R$ 100, tá? E agora? Né? Se você vender agora e depois passar a ser negociada a 30, você podia ter multiplicado muito mais seu patrimônio. Aí você vai ficar nessa indecisão, às vezes você vai vender, aí depois vai subir mais, você vai se arrepender, aí você vai comprar mais caro, e aí em algum momento pode ser que ela caia, bem quando você compre caro. Tudo isso porque você não tem critérios claros, tanto de entrada quanto de saída. E eu vou explicar para vocês agora, de uma forma bem breve, como que eu faço para escolher as minhas ações e quais são os critérios, né? O que eu levo em conta. Vamos começar aqui com o Google, só para vocês entenderem aquele cenário que eu estava falando no começo. As ações das lojas americanas, que tem esse código aqui, ó, AMER3, tá? Basta você digitar isso aqui no Google, você vai ser direcionado para esse gráfico de rentabilidade histórica. E aí eu cliquei aqui nos últimos 5 anos. Repare que essa ação ela já foi negociada a 22, 40 e pouco, 50, até R$ 120 lá, aqui quando que foi, ó, lá por 2020, agosto de 2020, e recentemente, né, se a gente for pegar esse pico aqui até os dias de hoje, tem uma queda aí de 99,8%, tá? Então, se a gente for jogar nesse simulador aqui do Clube dos Poupadores, R$ 121, né, batendo agora R$ 1,05, é uma queda de 99,13%, e para você recuperar, né, voltar ao valor que você tinha antes, você tem que ter uma alta de 11.423%. Então esse é um outro desafio para quem já estava, né, com ações das lojas americanas, acabou comprando, né, lá no seu pico. E tem também, a gente pode fazer uma outra simulação um pouco menos pessimista, né? Vamos supor que alguém comprou mais recente, aí a 12, né? E agora teve uma queda um pouco menor. Vamos ver quanto que vai dar a queda aqui. Vai dar de 91%, tá? Então, a recuperação vai ter que ser de 1.042%. Também é bem desafiador, né? Tem algumas ações que provavelmente dificilmente vão chegar nessa rentabilidade, ou então vai levar muitos anos. E aí, o investidor vai ter que saber se vai ter paciência para esperar, se a empresa vai conseguir entregar bons resultados para poder ter todo esse desempenho na bolsa, né? Mas vamos ao que interessa aqui, que eu vou mostrar como que eu entro na bolsa de valores, como que eu decido me tornar sócio de empresas. Então, eu montei há muito tempo atrás um script para mim, para eu tentar ser imparcial, para eu tentar seguir um padrão nas minhas escolhas.
sem ficar abrindo muita exceção para aquelas empresas que estão sendo muito faladas no YouTube, para aquelas que são meio queridinhas aí dos investidores. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu pensei de uma forma mais geral, né? O que que eu gostaria de encontrar numa empresa, né? Se eu tivesse sentado presencialmente na frente do dono daquela empresa, né? Vamos supor das lojas americanas. E eu tô com dinheiro e ele quer vender uma parte da sociedade para mim. Então, o que que provavelmente eu vou fazer? Eu vou chegar ao Joãozinho, me apresenta aí sua empresa, me convença a me tornar sócio. E eu vou ser bem rigoroso. Então, ele vai começar a apresentar a empresa para mim, vai fazer eu passear lá dentro, conhecer a estrutura, os funcionários, vai me apresentar quais são os produtos e serviços que eles vendem, né, qual que é a margem de lucro, né, quais são os endividamentos, quem são os concorrentes. Então, eu vou querer saber o máximo de detalhe possível para eu tomar a minha decisão, né? E eu tentei trazer isso para o papel, né? Ou seja, aqui para minha apresentação. Então, eu falei, eu gostaria de uma empresa lucrativa, pouco endividada e pouco alavancada, boa margem líquida, distribuidora de dividendos, até porque todo acionista gosta de receber de vez em quando, né, um dinheirinho lá no saldo da corretora, grande porte e boa liquidez diária. Por que grande porte, William? Porque geralmente empresas maiores sofrem menos em momentos mais caóticos aí do mercado, né? Conseguem ter uma boa negociação, ser competitivas, com liquidez corrente positiva, ou seja, que ela consiga pagar as dívidas de curto prazo, que ela tenha um caixa legal, possivelmente com desconto, tá? Então aqui tentando pegar uma margem de segurança, porque não adianta nada você escolher uma boa empresa, mas ela estar sendo negociada a um preço que não faz sentido, né? Vamos supor que você está lá com o Joãozinho, você vê que a empresa é boa, né? Tem ali uma certa lucratividade, o produto é legal, porém o cara está cobrando 5 vezes mais do que ela realmente vale, né? Então, pô, você vai pagar, né? Ela tinha que valer, sei lá, 200 milhões, aí está cobrando 1 bilhão. Pô, você vai falar, ó, né, nesse valor, mesmo a empresa sendo boa, acho que eu não vou entrar agora, né? Se você quiser vender para outros. Então é esse que é o pensamento para esse tópico. E uma rentabilidade acima do BOVA11, que é um ETF que segue a média aí da Bolsa de Valores brasileira nos últimos 5 anos. Porque se eu tiver que escolher as minhas ações todo trimestre e ter um trabalho extra com relação aos meus investimentos, eu vou querer uma performance acima da média também, né? Porque senão eu invisto num fundo passivo ou delego para uma gestora fazer por mim. E aí, dessa forma, né, ela cumprindo com todos esses critérios, eu vou tentar encontrar uma empresa excelente, né, com bons resultados e ainda num preço justo, né, podendo aumentar a minha margem de segurança. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar bastante análise fundamentalista para encontrar indicadores que me pudessem chegar nesses resultados. Então, o que que eu faço? Eu utilizo o site Status Invest para poder rodar os meus critérios iniciais, tá? E já fazer uma prévia redução da amostra, tá? Eu vou afunilando as opções para poder focar os meus esforços apenas ali no filé mignon, né? Nas melhores empresas. Então, aqui no meu documento, eu me guiei da seguinte forma. As primeiras páginas são filtros avançados do Status Invest. São critérios essenciais, básicos, que a empresa tem que passar, senão eu nem olho, né? E aí eu começo falando qual tópico que eu estou falando. Então, lá atrás eu coloquei lucratividade, né? Então, eu venho aqui, coloco o meu tópico mais global, mais genérico, e quais são os indicadores e os detalhes sobre como eu vou utilizar. Aí depois uma empresa descontada, e aqui também alguns detalhes, a justificativa. E eu vou fazendo isso para cada item que eu escolhi anteriormente. Então, crescimento consistente nos últimos anos. Como que eu vou fazer isso? Aí peguei alguns indicadores, tá? Pouco endividada. Como que eu vou fazer? Aí peguei mais alguns outros, tá? E assim vai. E aí pulando um pouco mais para frente desse documento, eu fiz até um passo a passo detalhado de como que eu tenho que exportar esse documento do Status Invest, jogar lá para o Google Drive, né? Como que eu organizo essa planilha, quais são os critérios adicionais que eu vou colocar manualmente. Então eu vou criar novas colunas, porque nem tudo que eu queria saber de uma empresa tinha nos filtros avançados. Então eu vou começar a colocar aqui coluna, por exemplo, PL médio,
aqui é a minha margem de segurança. Vou colocar, por exemplo, margem EBITDA versus segmento. E aí tem tudo aqui bem detalhadinho, bem claro, tá? Para eu poder seguir, né? Ser imparcial, ter uma estratégia, tá? Saber quando que é bom, quando que é ruim, quando que eu mantenho ela, quando que eu tiro ela da minha carteira, tá? Então eu coloco, por exemplo, nesse item, né, as respostas para essa coluna são top, na média ou ruim. E aí eu coloco aqui, ó, escolher apenas top e na média. Tá? Então eu tenho isso para todas as minhas colunas. E aí depois que eu já tenho todas as colunas que vieram do Status Invest, mais os meus critérios personalizados, eu vou começando a rodar os meus filtros, né? A funilar aquela amostra. Então eu coloquei inclusive algumas orientações, qual ordem, qual filtro eu devo começar. E aí depois eu coloquei alguns extras aqui. Então, chegou numa amostra pequena, né? Pegou somente aquelas empresas que passam pelos seus critérios básicos. Então, vai lá no site de RI, de Relação com os Investidores, né? Conheça o que a empresa faz, o que ela vende, quais são os projetos, se ela tem alguma coisa falando sobre ESG, sobre sustentabilidade, né? E aí entenda também, ó, é um negócio que você acredita que vai existir nos próximos anos? Vai ter demanda? Né? Será que não é algo que está muito ultrapassado? E aí você pode colocar algumas coisas também como joga no Google essa empresa, vê se tem algum escândalo, né? Se tem alguma coisa de corrupção envolvendo essa empresa, tá? E aí você pode colocar o que você quiser. Você é a pessoa que está se tornando sócio, você pode exigir o que você quiser. Você pode ser muito pouco rigoroso na sua escolha ou você pode ser bem exigente, tá? Fica a seu critério. A única coisa que não pode acontecer é você colocar tantas barreiras que nenhuma empresa passe, tá? E aí você acabe não investindo por causa disso, tá? Às vezes você está sendo um pouco exagerado ou não está sabendo combinar muito bem todos os critérios. E aí, vou entrar agora rapidinho no site Status Invest para vocês entenderem aonde que eu coloco a filtragem inicial. Então aqui a gente tem algumas opções de indicadores fundamentalistas, tá? Que você pode utilizar. Então você quer colocar, por exemplo, empresas que paguem no mínimo dividend yield de 6, né? Com PL de no máximo X, com P sobre VP de no máximo 2. Tá? Você vai colocando aqui a filtragem, tá? Clique em buscar. E aí depois você pode fazer o download e trabalhar lá no Excel ou numa planilha do Drive, tá? Eu costumo precisar entrar também na ação especificamente, tá? Depois que eu afunilei, que eu cheguei nas melhores empresas para eu investir, eu entro, por exemplo, nela, aqui na lupinha, e analiso algumas coisas que não tem ali no filtro avançado e que tem só aqui, tá? Então, tem alguns indicadores que eu vou fazer, por exemplo, uma comparação com a média do mercado, tá? Eu tenho aqui essa opção porque eu tenho o plano Bull, que é o plano pago. Então, qual que é tal indicador comparando com o setor, com segmento, com alguma concorrente? Você consegue clicar nesse mais aqui e colocar com uma concorrente. Então, eu vou fazendo algumas coisas como isso aqui, por exemplo. E tem alguns outros critérios que eu preciso analisar gráficos, por exemplo, né? Então, tem um item lá no meu documento que eu quero saber se teve prejuízo nos últimos 5 anos, né? Se o crescimento desse lucro e dessa receita tem sido constante, estável, né? E vocês podem perceber, pessoal, que só uma das minhas colunas, um dos meus critérios que tem lá no documento, já ia fazer com que essa empresa não passasse, tá? Isso sem contar que provavelmente ela não ia passar em algum daqueles que eu coloco lá no filtro avançado, tá? Então, às vezes, ela nem vai estar na minha planilha, porque essa análise que eu faço aqui, especificamente entrando na empresa, analisando o gráfico, é depois de já ter diminuído a amostra lá no Status Invest, lá na busca avançada, tá? Então, pode ser que ela nem chegue nessa etapa, mas se ela chegasse, uma das primeiras coisas que eu olho é como que está a evolução do lucro nos últimos 5 anos, né? Se teve prejuízo, se está sendo bem gerida. E aqui, pessoal, a princípio, não tem 2022 aqui, mas tava com prejuízo em 2017, 2018, 2019 e 2020. Só tem um ano positivo. Com certeza essa ação não iria para frente nos meus critérios, tá? Nem antes, você pode ver que isso aqui ainda nem está contando o problema atual,
tá? Porque acabaram de descobrir aí mais de 27 bilhões de dívidas que o pessoal não sabe nem como é que vai pagar. Então, provavelmente isso aqui vai piorar, tá? Então, se não passava antes nos meus filtros, imagina agora. Então, é assim que eu atuo, pessoal, né? Eu montei uma estratégia, uma carteira, né, diversificada, antifrágil. Eu tenho um percentual que eu desejo ter em ações. Então, tudo meu é pensado, tá? Eu evito ficar especulando. Ah, Willer, mas você não tem nada na sua carteira que dá aquela pimentada que talvez se multiplique bastante. Além das ações que eu tento escolher boas empresas que provavelmente vão multiplicar meu patrimônio ao longo do tempo, eu tenho 3% da minha carteira, tá? Que eu coloco num ETF chamado Hash11, que investe em cripto. E aí eu pago uma taxa de administração para uma gestora que é expert no assunto, que é a Hashdex, fazer toda essa gestão para mim, tá? Escolher quais são as melhores criptos, né? Qual que é a exposição que ela quer ter, qual é o percentual que ela quer ter de cada uma, tá? E aí eu só aproveito a alta ou sofro a queda, tá? Mas eu sei que vai impactar pouco na minha carteira, porque o percentual eu coloquei bem reduzido e também não preciso ficar me preocupando com aqueles questionamentos que eu falei para vocês lá do começo, né? Que tem gente que vai comprar e vai ficar, ai meu Deus, multiplicou por 100 vezes, ai, multiplicou por 200 vezes. Será que agora eu vendo? Será que eu não vendo? Ai, vendi, depois subiu mais 200%. Né? Então, tudo isso eu não fico preocupado. Willer, e depois que você já escolheu os ativos, né? Você me mostrou já que é bem criterioso e tudo mais. Como que você sabe quando que você tem que investir de novo nele? Né? Eu tenho uma planilha onde eu faço o rebalanceamento, tudo automatizado. Ela me mostra exatamente aonde que eu tenho que focar os meus recursos, tá? Então vamos supor que eu queria ter 3% lá no Hash11 de cripto. Se tiver 2,5, ela vai falar, Willer, né? Se você tiver algum aporte para fazer, coloque aqui para poder subir esse percentual para 3, tá? Ou então, Willer, tá com 5% já e a sua estratégia era ter no máximo 3%. Toma cuidado, sua carteira está ficando mais arriscada do que você queria. Então, eu vou ter que vender um pouco de cripto para chegar ao mais próximo porcento de 3. Então, é assim, investir tem que ser simples, você tem que ter critérios, tem que ter, de preferência, um documento para te guiar, tá? Porque às vezes você vai perceber que você toda hora muda, você abre exceção, tá? Então, eu prefiro investir assim, foi como funcionou e tem me ajudado a investir em questões aí de minutos, tá? Então, eu perco pouco tempo para poder focar em outras coisas, em outros projetos, como, por exemplo, o meu curso SMAP, onde eu te ensino a investir do zero. Inclusive, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, eu vou explicar o meu método de investimento passo a passo, de graça, caso você queira aprender e seguir sozinho. E no final, eu vou abrir as inscrições para minha terceira turma, né, para que você possa fazer parte da comunidade antifrágil, tirar todas as dúvidas comigo, né, assistir mais de 100 aulas gravadas, inclusive recentemente coloquei um módulo bônus sobre previdência privada e daqui a pouquinho eu vou colocar um sobre o novo título público Renda Mais. Então é uma troca diária que a gente tem ali com os alunos. E espero que você aproveite essa oportunidade. Vou deixar o link para vocês poderem acessar a página onde tem os depoimentos dos alunos, onde explica melhor como vai ser essa jornada SMAP. Conto com a sua presença. Se você quiser deixar aqui embaixo também nos comentários alguma dúvida sobre o vídeo de hoje, sobre as lojas americanas, sobre como eu escolho as minhas ações, tá? Fique à vontade, eu vou ter o maior prazer em te responder. Ou então, se você tiver alguma dúvida sobre a jornada SMAP, também pode mandar. Aproveite para clicar em curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.